O Brasil tem 4 grandes operadoras de telefonia: Claro, TIM, Vivo e Oi. É fato que você usa uma delas, mas você está satisfeito? Elas dominam o mercado, tanto nos serviços quanto nas reclamações. Mas quais os motivos de o Brasil ter um sistema de telefonia precário e operadoras afundadas em problemas financeiros? E, acima de tudo, por que é praticamente impossível surgir uma concorrente? Para entender o sistema de telefonia no Brasil, temos que voltar ao ano de 1997, quando o Brasil aprovou a Lei Geral de Telecomunicações, a LGT. Essa lei criou a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que decide todas as regras sobre a telefonia do país. E para qualquer empresa entrar nesse mercado, precisa da aprovação da reguladora. Mas ela não autoriza outras empresas a entrarem no mercado brasileiro. Até há um motivo para isso, como veremos adiante. Mas o fato é que operadoras de telefonia móvel, que não sejam Oi, TIM, Vivo e Claro, não conseguem operar por aqui. E claro que essa concentração de empresas prejudica a qualidade dos serviços oferecidos à população. Não à toa, o setor de operadoras de telefonia é o primeiro em reclamações no Brasil, mais que os bancos inclusive. Se essas empresas não têm muita concorrência para competir pelos clientes, por que vão oferecer serviços melhores? Você terá que comprar delas mesmo. Se nenhuma melhorar a qualidade, não incomoda a outra. Nenhuma tentará atrair a maior parte dos clientes para si, oferecendo mais por menos. Desse jeito, elas podem oferecer serviços ruins tranquilamente e sem medo de perder o cliente por isso. Mas como chegamos nesse cenário de péssimos serviços? 90% do sistema de telecomunicações do Brasil era controlado pela estatal Telebrás. Ocorreu em 1998 o seu desmembramento em 12 companhias, no marco que foi a privatização do sistema de telefonia no país. Uma das holdings criadas nesse processo foi a famosa Telemar, que depois deu origem à Oi. E a Oi hoje mal sobrevive, mergulhada em um mar de dívidas, podendo entrar com o segundo pedido de recuperação judicial em breve. Aqui embaixo do Equador não funciona um ambiente de livre mercado, como quando uma empresa deseja oferecer seus serviços e tem capacidade de fazer isso com qualidade, podendo entrar no país e operar. No Brasil, não é assim. Aqui, as 4 empresas que você conhece bem atuam no modelo de cartel, onde ninguém mais pode entrar. Em 2010, a Anatel chegou a ser acusada formalmente de cartel, através de uma denúncia feita pelo controlador da Unicel, José Roberto Melo da Silva. Ele tentava vender sua empresa para a Nexio, mas acabou tendo a negociação barrada pela reguladora depois que a Unicel teve sua outorga extinta. Trocando em miúdos, a Anatel forçou a Unicel a falir. Depois não deixou ela ser vendida porque havia falido. Desde então, as faixas pertencentes à empresa foram leiloadas pela agência, que chegou a abrir uma auditoria para analisar se houve irregularidades na extinção da outorga da Unicel. No entanto, sem pressão da imprensa, o caso ficou esquecido. Há um motivo técnico para isso, que eu já vou te explicar. Mas ele não justifica toda a concentração de clientes, como você já vai entender. Para fazer a comunicação do celular, é utilizada uma frequência do campo magnético. Embora não seja possível enxergar esse campo com os olhos, existe uma barreira física que impede a construção de quantas radiotransmissões quisermos, o espectro das radiofrequências. Se uma mesma frequência é utilizada simultaneamente entre diferentes sistemas, ocorre interferência e nenhum dos serviços funciona direito. E como o campo eletromagnético é compartilhado entre diferentes sistemas de comunicação sem fio e a capacidade disponível é utilizada entre diferentes aplicações como TV aberta, rádio AM e FM, TV via satélite, rádio navegação, meteorologia, etc., existe um limite físico para essas redes. E é por isso que não só no Brasil, mas no mundo todo, o número de empresas operadoras de telefonia é limitado. Nos Estados Unidos, por exemplo, há 3 grandes empresas de telefonia móvel: AT&T, Verizon e T-Mobile. Na Alemanha, T-Mobile, Vodafone e O2. E assim por diante. Esse número varia entre 3 e 5, a depender do país. Mas nunca há uma competição muito acirrada entre essas empresas. A grande diferença é que na maior parte desses países existem as operadoras móveis virtuais. São empresas que compram o serviço das grandes operadoras no atacado e revendem para seus clientes. Com isso, uma empresa consegue se tornar uma operadora virtual sem precisar investir em infraestrutura de torres, antenas, licenciamento, manutenção e espectro,
mas cuidam das vendas, faturamento e atendimento ao consumidor. Essas companhias, concorrendo entre si, oferecem serviços cada vez mais personalizados. Em uma rápida consulta, eu achei 108 diferentes operadoras virtuais nos Estados Unidos, que vendem seus respectivos planos, cada um com sua vantagem. Carlos Slim, dono da Claro no território americano, atua através da Telcel América. Essa empresa, com foco em estrangeiros e imigrantes, utiliza a rede da T-Mobile e oferece ligações ilimitadas para números do Canadá, China, Índia e México. A H2O Wireless prioriza o nicho de clientes com renda mais baixa e usa a rede da AT&T. Ela cobra uma assinatura muito acessível, mas tem velocidade limitada em 8 megabytes por segundo. Como é possível perceber, há uma razão para as grandes operadoras de celular não serem muitas. E até aí, tudo bem. Mas operadoras móveis virtuais, por que o Brasil não as tem? Quando fui buscar o número de Move aqui no Brasil, os dados mais recentes que encontrei eram de 2021, quando havia 10 empresas. 10, enquanto nos Estados Unidos há 108. Mas por que isso? Você já deve estar se perguntando. Aí sim, a Anatel tem culpa no cartório. Sim, porque existem entraves legais na regulação que dificultam o desenvolvimento do setor. Entre esses obstáculos, cabe citar um convênio de 2019 que exclui apenas as operadoras virtuais de um regime tributário que racionaliza a cobrança do ICMS no serviço de telefonia móvel. Na prática, esta medida obriga apenas as operadoras virtuais a adiantar parte do ICMS que já seria recolhido no momento da emissão da fatura. Ou seja, as operadoras virtuais teriam que pagar o ICMS antes de receber. Medidas assim bloqueiam o desenvolvimento de uma atividade que tem o potencial para garantir inovação e dinamicidade ao setor de telefonia móvel celular, ainda altamente concentrado no Brasil. O setor de telefonia brasileiro é concentrado de tal sorte, e há tanto tempo que em 2007, Vivo, Claro, Oi e TIM respondiam por 90% da base de clientes. Hoje, são 90,2%. Essas empresas atendem aos mesmos tipos de clientes e têm uma baixa diferenciação de serviços, por conta da concentração do mercado. Algumas empresas ofereceram serviços diferenciados até como a Nextel e a Embratel, mas sabemos que nada foi muito adiante com elas. A Oi lançou na época um pacote chamado Oi Conta Total, que abrangia telefonia fixa, móvel e internet. A TIM lançou um plano semelhante, denominado TIM Casa, demonstrando que tudo era mais do mesmo. Infelizmente, o mercado continua dessa forma. As operadoras oferecem os mesmos serviços de baixa qualidade e com pouca diferença de preços, o que faz com que o consumidor fique sem opção no final das contas. Para se ter noção da baixa qualidade, das 5 empresas com mais reclamações no Procon, 4 são operadoras de telefonia móvel, e com a Oi liderando o ranking, seguida pela Claro. O Bradesco figura de intruso nessa lista. O Brasil sempre protegeu as empresas de telefonia e isso tem custado caro. Seja através de empréstimos ou financiamentos, o governo perdeu bilhões com as operadoras, principalmente com uma que só está dando dor de cabeça e prejuízo no momento, a Oi. A Oi surgiu como uma divisão de telefonia móvel da Telemar e que anos depois ganhou o nome que conhecemos. Uma forma de perceber isso é pelo financiamento feito pelo BNDES para a Oi em 2009 de 4,4 bilhões de reais. Nenhum banco privado tomaria aquele risco, mas como era uma decisão do governo, a operação foi realizada. Recentemente, conforme acordo da recuperação judicial, a Oi, por fim, quitou sua dívida com o BNDES no valor de 4 bilhões e 640 milhões de reais, graças à venda das operações de telefonia móvel da empresa. Outra dívida gigante da Oi é com a Anatel, que soma mais de 20 bilhões e 200 milhões de reais. Mais da metade desse débito foi simplesmente perdoado pela agência reguladora. O valor a ser pago é de 9 bilhões e 100 milhões de reais. Desse valor, apenas 1 bilhão e 800 mil foram quitados. Vamos entender esses valores gigantes, explicando sobre o maior pedido de recuperação judicial da história brasileira, feito em 2016. Até então, o recorde de valores numa recuperação judicial pertencia à OGX, de Ike Batista, que no ano de 2013 entrou com o pedido que tinha mais de 11 bilhões de reais em dívidas. A Oi, por sua vez, tinha 65 bilhões e 400 milhões de reais em débitos não quitados, com mais de 55 mil credores. Um valor exorbitante que espantou o Brasil, dada a grandeza da companhia. A apostar em segmentos diversos,
querendo investir pesadamente em todos, numa tentativa inútil de superar todas as concorrentes, levou a Oi a uma situação de quase insolvência. Ela queria expandir seus negócios para outros países, estimulada pelo próprio governo, mas entregava, no Brasil, serviços de qualidade duvidosa. A Justiça brasileira aceitou o pedido de recuperação judicial mais de um ano depois, quando foi apresentado um plano factível de reestruturação de suas dívidas que os credores aprovaram. De 2016 a 2022, a Oi esteve na UTI, mas algumas medidas importantes foram tomadas para evitar a sua falência total. E em dezembro de 2017, quando o plano de reestruturação da dívida foi aprovado pelos credores, a empresa de telecomunicações reduziu seus passivos em 40%, ao converter dívidas em participação acionária na companhia. Essa foi uma das partes consideráveis, mas não crucial, dentre as medidas que permitiram a continuidade da Oi. A medida que mais repercutiu foi a decisão de vender certos ativos da operadora. Como disse em 2021, o CEO da companhia, Rodrigo Modesto, era impossível manter a empresa fazendo exatamente as mesmas coisas de antes, porque o resultado seria o mesmo. A gente iria entrar em uma situação de insustentabilidade de novo. Entre essas mudanças, e em busca de um resultado distinto do fracasso de antes, a corporação vendeu suas operações de fibra, onde a infraestrutura da rede foi separada numa nova empresa, a Vetal, que foi vendida para o banco BTG Pactual, com a Oi mantendo participação minoritária. Essa foi uma venda que repercutiu, mas a que estampou manchetes foi a decisão tomada em dezembro de 2020 de vender a Oi Móvel, braço do grupo de telefonia celular, ou seja, a subsidiária mais famosa e mais valiosa da companhia, e que num estalar de dedos, por 16,5 bilhões de reais, não era mais dela, repartida entre as outras três. No final de 2022, contrariando todas as expectativas, o processo de recuperação terminou. Mas se engana quem pensa que a Oi está bem. A Oi entrou no início de fevereiro com um pedido da suspensão de execução de dívidas no valor de 600 milhões de reais que estariam vencendo em 5 de fevereiro. Ou seja, essa novela vai longe e aquela que já foi a maior operadora do Brasil não enxerga mais luz no fim do túnel. Ainda há esperanças? O Brasil teve uma pequena melhora no setor nos últimos anos. O crescimento do mercado de telecomunicações ajudou a reduzir o preço médio dos serviços de celular e banda larga fixa nos últimos anos. Um levantamento mostra que o Brasil melhorou um pouco sua posição no ranking da cesta de serviços de telefonia móvel, passando da 83ª posição em 2018 para a 63ª em 2019. O preço médio de um plano de celular era de $22 em 2018. 10 anos antes, um plano similar custava $67. O Brasil é o 6º maior mercado de celulares do mundo, com 202 milhões de acessos, quase o tamanho da sua população. O maior é a China, com 1,7 bilhão. Já no caso da banda larga fixa, o Brasil evoluiu da posição 75 para 45. Nesse período, o preço médio foi para $17 mensais. O que prejudica o valor dos serviços também é a elevada carga tributária brasileira, que é uma das maiores no mundo para o setor. Além de não termos a concorrência entre várias empresas, o que ajudaria na redução dos preços, o aumento dos impostos contribui com o alto valor dos pacotes de telefonia. Livre concorrência. O Brasil poderia se beneficiar demais, reduzindo as barreiras de entradas para novas empresas do setor. Grandes empresas como AT&T, Vodafone, Verizon e T-Mobile, Orange, poderiam ingressar no mercado brasileiro. Tratam-se de empresas que poderiam injetar bilhões de dólares, não só em provisão de operadoras de operação virtual, fazendo nossos serviços se tornarem mais baratos, aumentando qualidade e alcance em nosso território, como acontece no mundo todo. Uma base de aproximadamente 40 milhões de consumidores da Oi foi repartida entre as três gigantes, sendo que a operadora italiana TIM ficou com 16,4 milhões desses. Assim, com a distribuição, a Vivo domina o mercado com 38,9%, Claro com 33% e TIM com 24,8%, sendo somente 3,3% com pequenas empresas. Isso é muito pouco se olharmos o tamanho do Brasil. Precisamos de uma mudança na cultura econômica de nosso país de uma vez por todas, pois quanto mais o mercado se amplia para novas concorrências, mais podemos reduzir custos e melhorar serviços. Esta relação protetora entre Estado e empresa sempre causa prejuízo na população, que é obrigada a ficar com o pior de cada área, o pior do mercado e o pior do Estado. Um pouco mais de liberdade resolveria, e muito, este problema. Como já explicado,
A Anatel restringe e controla o setor de telefonia a um ponto que, na prática, impede que nós tenhamos no Brasil um capitalismo de verdade com livre mercado e livre concorrência. Claro, TIM, Vivo e Oi brincam de concorrer umas com as outras, mas a concorrência puramente livre e capitalista, como deveria ser no mundo ideal, nunca existiu por aqui. Agora ainda menos, com apenas as 3 primeiras dominando o setor. Eis um retrato perfeito de quão nefasto é o capitalismo de Estado no Brasil. E se você tem a curiosidade de saber quem sou eu, que está por trás do canal, e como eu fiz isso virar um negócio altamente lucrativo e seguro, sem precisar aparecer, usando um computador e um pouco do meu tempo, está liberada uma aula 100% grátis, ensinando passo a passo de como qualquer pessoa pode fazer o mesmo, sem precisar largar o emprego atual ou ter algum conhecimento especial. Assista clicando no primeiro link da descrição ou apontando a câmera do celular para o QR Code aparecendo agora na sua tela. E se você gosta de verdade dos vídeos aqui do canal, me segue também no Instagram. Lá eu consigo ter uma interação muito melhor com você. @maestria nos negócios. Segue lá. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like e principalmente se inscrever. E se você quiser descobrir a verdade chocante que a Amazônia guarda sobre o Brasil, é só clicar nesse vídeo que está agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!